Bom, pessoal, agora daremos início ao conteúdo de velocidade, tá bom? Onde veremos o movimento uniforme, a equação horária do movimento uniforme. Lá na frente veremos gráficos do movimento uniforme também, tá certo? Então vamos comigo, embalem no conteúdo de física, porque vale muito a pena. Olha só, imaginem aqui que eu tenho uma estrada, certo? Tem aqui uma estrada, uma BR, certo? Tá aqui, ó, tudo lindo. Fazer até as faixas aqui, ó. Que coisa linda, né? E aí, galera, o que que acontece? Eu tenho aqui uma placa, certo? E nesta placa tem escrito, olha só o que vai ter escrito nessa placa. Olha só, você que é curioso, o que tem escrito 100 km por hora, certo? 100 km por hora, tá? E o que é que significaria esses 100 km por hora? Vamos lá, olha só. Quilômetro é uma unidade de distância, enquanto horas é uma unidade de tempo. Então, se eu tenho distância sobre tempo, eu descubro a velocidade, tá certo? Então, a partir daqui, galera, a gente definiu a equação da velocidade, tá bom? Onde a gente pode perceber que a velocidade, vou colocar aqui embaixo, tá? A velocidade média vai poder ser definida por, já que tem distância aqui, vai ser variação de espaço, a variação da distância, sobre a variação do tempo. Por que variação? Porque é a média das velocidades, é a velocidade média, tá? Então aqui fica, olha só, a variação do espaço vai ser o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá certo? Galera, no SI, certo? No SI, vou colocar aqui, no Sistema Internacional de Unidades, tá? No SI, o espaço, ele pode ser dado em metros, tá? E o tempo vai ser dado em segundos, tá? Mas a gente também pode encontrar o seguinte, ou o espaço em quilômetros, certo? E o tempo em horas, tá certo? A gente pode encontrar dessas duas formas, mas a fundamental é a metros por segundo, tá bom? Onde existe uma forma de transformar metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metros por segundo, que eu vou ensinar agora para vocês. Olha só, galera. Para a gente transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, certo? A gente vai ter que multiplicar por 3,6. Agora, se a gente quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai ter que dividir por 3,6. Tudo bem? Para vocês verem o quanto isso daqui é importante. Então, se eu tenho aqui uma velocidade média, certo, de 20 metros por segundo, e quero transformar para quilômetros por hora, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar por 3,6, certo? Consequentemente, 20 vezes 3,6 vai dar 72, que no caso vai ficar em quilômetros por hora, tá bom? Ah, professor, eu quero transformar 72 km por hora para metros por segundo. É só dividir por 3,6. Se dividir por 3,6, vai encontrar o resultado que a gente tinha antes, que vai dar o que? 20 metros por segundo. Tá bom? Ou seja, primeiro a gente transforma de metros por segundo para quilômetro por hora, depois de quilômetros por hora para metros por segundo. Tá certo? Então nunca mais esqueçam dessa regra. Bom, galera, agora nós vamos falar de movimento retilíneo e uniforme. Então a primeira coisa que você deve colocar aí no seu caderno é que no movimento retilíneo uniforme, o corpo percorre uma trajetória em linha reta, percorrendo espaços iguais em intervalos de tempos iguais, tá certo? Ou seja, sua velocidade ela é constante, tá certo? Então, se sua velocidade é constante, quer dizer que sua aceleração é nula, não é? Legal, né? Então vamos anotar as definições. Vamos lá. Então, no movimento retilíneo e uniforme, quer dizer que a velocidade ela é o que, galera? Velocidade ela é o que? Constante. Constante, tá certo? Se a velocidade é constante, quer dizer que a aceleração ela é o que? Nula, tá certo? E o que é que eu trouxe para vocês? No movimento uniforme,
o móvel, tá? Percorre espaços iguais, opa, borrei ali, deixa eu apagar, vou nem cortar na edição, tá? Para ficar mais realista. Percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Tá certo? Tudo bem? Outra coisa que vocês têm que lembrar aqui, galera, é que se a velocidade é constante, lembre sempre que a aceleração vai ser nula. E aí, pessoal, eu acho que vocês lembram dessa equação, não é? Velocidade média igual variação de espaço sobre variação de tempo. Lembram, não é? Que a variação do espaço vai ser o espaço final menos o espaço inicial, dividido pela variação de tempo, vai ser o tempo final menos o tempo inicial, certo? Opa, só trocar o S aqui, que borrou, tá? Ou seja, tempo inicial. Galera, se a gente levar em conta que o móvel vai entrar em movimento, quer dizer que o seu tempo inicial é zero, tá certo? Se o tempo inicial é zero, a gente vai ter isso aqui, galera, ó, presta atenção. A gente vai ter que a velocidade vai ser igual a variação de espaço, que é o espaço final, menos o espaço inicial, certo? Sobre o tempo, tá? Foi o tempo que sobrou aqui, ó, tá certo? Galera, consequentemente, a gente vai ter que fazer aqui, ó, meios pelos extremos, tá certo? Olha só, multiplicação em x. Então, a gente vai ter aqui SF menos S0 vezes 1, ou seja, espaço final menos o espaço inicial, igual aqui a velocidade vezes tempo, tá certo? Galera, levando em conta que o espaço inicial está negativo, a gente bota ele para o outro lado para ele ficar positivo, não é? Aí fica o espaço final vai ser igual a o espaço inicial mais V vezes T. Galera, o que foi que a gente acabou de descobrir aqui? A função horária dos espaços do movimento uniforme, tá? Ou seja, a gente encontrou aqui, deixa eu colocar aqui do lado, certo? A função horária dos espaços. Galera, se isso daqui é a função horária dos espaços, quer dizer que o espaço está em função do tempo. Por isso que fica espaço final igual a espaço inicial mais V vezes T. Ou seja, o espaço em função do tempo. Tudo bem, galera? Nunca mais esqueçam disso daqui na vida de vocês, tá certo? Isso daqui tem que estar na mente e no caderno de vocês, tá bom? Então, se a gente está falando de movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, nós temos dois tipos de movimento uniforme. Nós temos o movimento progressivo e o movimento retrógrado, tá bom? Onde eu vou explicar cada um deles para vocês e nunca mais vocês vão esquecer, tá certo? Vamos lá. Então, galera, como eu falei para vocês, nós temos dois tipos, né, de movimento no movimento uniforme, tá certo? Nós vamos começar aqui com o movimento progressivo, certo? Colocar aqui movimento progressivo, tá certo? E após ele a gente vai para o movimento retrógrado ou regressivo. Galera, imaginem aqui o sistema de coordenadas XY, tá? XY, certo? Olha que coisa linda. Aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y, tá certo? Vocês lembram que nessa parte do gráfico aqui, ó, é tudo negativo e para cá é tudo negativo. Para cá é tudo positivo e para cá é tudo positivo, não é? E aí eu tenho o seguinte aqui, galera. Eu vou colocar aqui um móvel, certo? Um móvel. E esse móvel ele está se aproximando de um referencial X. Eu vou colocar o X como referencial adotado, tá? Borrei aqui o piloto, pronto. Eu vou colocar o X como referencial.
referencial. Vocês lembram que tudo depende do referencial, não é? Então, o que que acontece? Esse móvel aqui está se aproximando do referencial x com a velocidade v constante, certo? Porque é um movimento progressivo, certo? E aí, o que que acontece aqui, galera? Se esse móvel está se aproximando do movimento, ou está se aproximando do referencial, quer dizer que ele está se afastando do sentido negativo e está se aproximando do sentido positivo do eixo, certo? Ou seja, coloca aqui, ó, sentido positivo do eixo. Então, galera, o movimento progressivo ele acontece quando o móvel ele está indo em sentido positivo do eixo. Então, isso pode ser também, galera, que ele também esteja indo em direção ao referencial, tá bom? Então, nós temos duas coisas importantíssimas aqui. Primeira, o móvel está indo no sentido positivo do eixo e a outra indo no sentido do referencial adotado. Do referencial. Tudo bem, galera? Agora vocês vão estudar comigo o movimento regressivo ou retrógrado, tá? Vocês podem ver aí que não é difícil, né, galera? Não é difícil, tá? Olha só, agora a gente vai colocar aqui movimento regressivo ou retrógrado. Tá bom? Agora nós vamos fazer o gráfico novamente aqui, ó. Sistema. Que coisa linda, bem retinho, né? Para não dizer o contrário. Olha só. Aí aqui a gente tem o eixo X e aqui a gente tem o eixo Y. Tá certo? Onde agora, galera, eu vou desenhar aqui o móvel. Só que o móvel agora, ele vai estar se afastando do referencial adotado, tá? Agora ele está vindo para cá, galera, ó. Olha só. Ele está se afastando do referencial. Se ele está se afastando do referencial, galera, ele está indo no sentido negativo do eixo, tá certo? Ou seja, sentido negativo do eixo. Quer dizer também que ele está se afastando do referencial. Tá certo? Ou seja, galera, se ele está se afastando do referencial, quer dizer que o movimento dele é regressivo ou retrógrado. Galera, tem outra coisa aqui que vocês devem anotar, é que se ele está se afastando do referencial, sua velocidade é negativa, ela é menor que zero, caracteriza um movimento regressivo ou retrógrado. Agora está se aproximando de sentido positivo, quer dizer que sua velocidade ela é o quê? Maior que zero, ou seja, movimento progressivo. Tudo bem? Velocidade positiva, movimento progressivo, velocidade negativa, movimento regressivo ou retrógrado, tá bom? Galera, muito massa! Agora, na próxima aula, a gente vai estudar os gráficos do movimento uniforme. Então, galera, entendeu aí, tá? Que a função horária dos espaços é aquela que a gente chama de sorvete. Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo. E os movimentos, quando a gente fala de movimento, se o móvel está se aproximando do sentido positivo, está indo em direção ao referencial ou sentido, o que acontece aí? A velocidade será positiva, consequentemente é um movimento progressivo. Se o móvel está se afastando do referencial, ou seja, sua velocidade agora será negativa, porque ele está indo em sentido negativo do eixo, ou seja, movimento regressivo ou retrógrado. Tudo bem, galera? Massa demais, né? Não, massa demais. Eu amo esse conteúdo, tá? Eu amo esse conteúdo. E vamos para o próximo, né? Vamos lá.